A gente sempre ouve, fiz várias entrevistas de emprego, tinha toda a qualificação e não me escolheram. Ou até mesmo pessoas que vão para uma entrevista de trabalho sem saber exatamente o que dizer. Para dar uma mãozinha, nós convidamos a consultora de carreiras, Janaína Fidelis. Tudo bem, Janaína? Oi, Elaine, como vai? Tudo bem comigo? Com vocês também? Tudo certo. Qual é o segredo para conseguir uma boa vaga de trabalho? Nossa, essa pergunta é a pergunta que vale ouro, né, Elaine? Primeiro, assim, como você falou, né, as pessoas mandam currículo, elas tentam participar de processo, às vezes não conseguem participar e muitas vezes perguntam, né, eu já mandei 200 currículos, o que está acontecendo, né, como é que eu chego até essas oportunidades? Primeira coisa, o profissional precisa saber exatamente o que ele quer. Isso é importante tanto na hora de mandar o currículo como chegar para a entrevista. Por quê? O objetivo principal que essa pessoa ela tem, né, para o trabalho, para a carreira, é o que vai conectá-la com a vaga. Então, se você chega, né, para uma oportunidade, para uma entrevista, por exemplo, e você não sabe começar dizendo o que você está buscando, muito provavelmente naquele primeiro momento ali, né, o entrevistador ele já começa a questionar se você é a pessoa da vaga. Então, vale a dica para a entrevista e para o envio de currículos. É preciso ter foco naquilo que se busca e saber dizer na entrevista o que está buscando. Às vezes a pessoa fala assim, eu aceito qualquer coisa, isso não é legal, né? Não é legal. Não é legal porque se aceito qualquer coisa, pode estar dizendo para o empregador assim, eu aceito inclusive se outra coisa me for oferecida num outro lugar. E mostra que às vezes o profissional, ele não está ali empenhado em se aprender naquela função, aprender naquela carreira que ele está, porque se qualquer coisa serve, posso ir para qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Então essa não é uma boa estratégia. E quais seriam os aspectos que as pessoas precisam estar atentas, então? O que as empresas, né, ou as pessoas, os entrevistadores, psicólogos, enfim, da área de RH, esperam da pessoa que vai para uma entrevista? Primeiro, né, além da clareza do que ela está buscando, disponibilidade para aprender, né? As empresas hoje, elas buscam pessoas que topem aprender coisas novas, né, inserir em outras atividades, buscam pessoas que queiram contribuir com a empresa, contribuir com colegas. Sabe aquela história assim, isso não é meu trabalho? Isso não cola e não funciona mais, né? As empresas buscam pessoas que queiram aprender e continuar se atualizando. A gente tem ouvido muito uma expressão hoje, né, em inglês, que é lifelong learning, que na verdade é aprendizagem para a vida toda, né? Então a gente precisa estar o tempo todo aprendendo. As empresas buscam pessoas, então, que estão aí dedicadas ao aprendizado. Não vale mais só o aprendizado técnico, né? A gente tem que ter as competências técnicas, conhecer a nossa função, saber o que a gente faz, e as empresas vão olhar isso quando, por exemplo, é uma vaga que demanda experiência, mas também vão olhar se o profissional sabe trabalhar em equipe, né, se ele tem uma boa comunicação, se ele demonstra engajamento, né, por fazer a diferença ali naquele lugar. A gente tinha antigamente, era muito comum aquele chefe bravo, turrão, que todo mundo tinha medo, né? Ou aquelas pessoas que às vezes conseguiam até cargos de liderança justamente por ter esse perfil. Mas esse é um perfil que está meio fora de moda, a gente pode colocar, né? Totalmente fora de moda. A gente ainda encontra, viu, Elaine, chefes assim, né, que usam o comando-controle, achando que com isso vão conseguir melhores resultados. Mas hoje o que se espera é uma liderança humanizada, que saiba escutar, que saiba entender, né, as necessidades das pessoas, que lide com a diversidade, né, que se comprometa com o desenvolvimento das equipes. E já existem várias pesquisas que mostram que é esse líder que gera melhores resultados, que retém as pessoas na equipe e, consequentemente, é o mais desejado pelas empresas também. E aquela pessoa que às vezes é mais fechada, é mais tímida, é legal buscar cursos ou algumas possibilidades que façam com que ela consiga ficar um pouquinho mais aberta? Claro, não é deixar de respeitar quem ela é, né? Mas melhorar um pouquinho nessa comunicação, por exemplo?
Você falou muito bem, né? A gente não vai mudar o que nós somos na essência, mas desenvolver competências e habilidades de comunicação e relacionamento é muito importante, né? A gente se comunica o tempo todo hoje, né? Então, o profissional que tem mais dificuldade em se expressar, ou se expressar com clareza, ou até por uma timidez ou medo, né, de falar, é importante que busque uma ajuda, mas tem uma dica que é assim fundamental. A melhor maneira da gente aprender a fazer isso é fazendo, né? Então, se arriscar, né, tentar dar uma contribuição numa reunião, né, falar algo que tem para poder ajudar numa solução de um problema, mas comunicar, se relacionar bem é uma competência que não dá para a gente abrir mão dela, mesmo que cada um tenha o seu estilo. E como lidar com a autenticidade? Porque às vezes tem pessoas que são muito, sei lá, espalhafatosas, tá? Mas eu sou assim, é o meu jeito. É legal encontrar um equilíbrio ou hoje já dá para ser como você é ou como você quer ser e tá tudo bem? Vale o bom senso, né, antes de mais nada. Cada vez mais as empresas elas estão respeitando a diversidade, né, as diferenças, e isso é algo muito positivo. Mas ainda existe, né, uma etiqueta profissional de algumas questões que a gente precisa ficar atentos, né? Então, entender a cultura daquela empresa onde você está inserido é super importante. Eu costumo dizer assim, não adianta você ir para uma entrevista de emprego usando terno ou a mulher usando uma roupa social, se aquela empresa é uma empresa informal. Mas também se você trabalha, por exemplo, num escritório de advocacia que lida com informações confidenciais dos clientes, por exemplo, você não vai adotar ali uma postura de sair postando tudo que acontece no escritório, por exemplo, nas redes sociais. Então, a gente pode sim, né, ser quem nós somos. Acho que o que a gente tem de mais maravilhoso é isso, mas entendendo que a leitura do ambiente é muito importante, o bom senso ele sempre deve prevalecer e a gente entender qual é o impacto, né, da minha atitude para aquele negócio, para aquela empresa onde eu atuo. E você falou de redes sociais, também é importante o que tem nas suas redes sociais, né? Porque o pessoal do recrutamento sempre dá uma olhadinha, né? Nós somos únicos. E de fato, né, o que a gente transmite nas nossas redes representa muito quem nós somos. Então já existem empresas, né, de seleção e empresas que olham as redes sociais para ver, né, como que as pessoas se posicionam, o que ela posta. Ninguém vai deixar de ser selecionado porque tem uma opinião sobre determinado assunto, por exemplo, mas ela pode deixar de ser selecionada se ela emite a opinião dela de uma forma agressiva, desrespeitosa. Isso sim pode contar negativamente. Por quê? Porque a rede representa como a gente interage com o mundo e com as pessoas. E vale lembrar que mesmo que apague, o pessoal sempre acha alguma coisa, né? Eu falo que uma vez postado, acabou, viu, Elaine? Tá público, né? E a gente fala muito do LinkedIn também, a gente já conversou sobre o LinkedIn aqui. É legal também manter atualizado, né? Eu tenho visto muita gente usando o LinkedIn meio que como o Instagram. Tem que parar um pouco com isso, né? Tem que ter um cuidado, porque as redes elas têm propósitos diferentes, né? Então, o Instagram é uma rede que tem muita coisa profissional, mas onde você tem um espaço ali, se você tem uma conta pessoal, postar coisas da sua vida, emitir sua opinião, né? Twitter também, Facebook. Agora, a proposta do LinkedIn é ser uma rede, né, social profissional, para as pessoas poderem trocar conhecimento, fazer network, gerar conexões, gerar negócios. Tem problema? Postei algo pessoal ali no meu LinkedIn, porque aquilo se conecta, por exemplo, com o meu trabalho, com o que eu faço, com o que eu acredito? Não tem problema, mas o propósito da rede não são contatos pessoais, mas contatos profissionais. Então, pensar qual objetivo eu quero com esse post. Se fazer essa pergunta é importante antes de sair colocando ali qualquer coisa no LinkedIn. Janaína, você consegue dar 3 dicas preciosas assim para quem está indo para uma entrevista? 3 dicas preciosas. Primeiro, se planeje. Se planejar significa entender qual é a vaga, qual é a empresa, que informações eu tenho, o que eu quero falar, estudar o meu currículo, né, me preparar, ensaiar, né, eu falo que tem que ensaiar na frente do espelho. Essa é a primeira dica, se planejar. E esse planejar, inclusive, diz respeito a você chegar com antecedência, porque não tem aquela desculpa de que o trânsito estava ruim, não, tá? Segundo ponto, é você tentar, né, respirar, ficar calmo, ficar calma, para conseguir passar o que
que você verdadeiramente quer passar, porque o branco na hora, né, pode evitar, te impedir de dizer as coisas boas que você tem para dizer sobre você. Então, fazer uma respiração, tentar se concentrar no que está falando e falar devagar. E a terceira, e acho que mais preciosa das três, apesar das três serem muito importantes, é falar sempre a verdade, né? Não adianta a gente adotar um papel ou um personagem, né, numa entrevista. Primeiro, que o entrevistador ele tem como saber se você está sendo verdadeiro ou não. E segundo, não adianta a gente conquistar uma vaga que não é para ser para gente e a gente chegar e ter dificuldade ou a gente não ser feliz naquela escolha e depois tá tendo que passar por tudo isso de novo. Com certeza. Muito obrigada pela participação mais uma vez, viu? Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada.